Mais uma questão da FEI São Paulo diz o seguinte: uma pesquisa realizada com 800 adolescentes a respeito da utilização de dois aparelhos eletrônicos revelou que 220 utilizam o aparelho A. Vamos marcar aqui, ó. 220 utilizam o aparelho A, 380 utilizam o aparelho B e 120 utiliza os dois. Então, a escola tem 800 alunos. Perdão, a nossa pesquisa, né? Diz o seguinte: nessas condições, pode-se afirmar que do total de entrevistados, X adolescentes não utilizam qualquer um dos dois aparelhos dessa forma. Bom, então temos no nosso universo aqui, foi feito a pesquisa 800 adolescentes. Bom, dentre esses adolescentes, tem aqueles que vão utilizar o aparelho A e tem aqueles que vão utilizar o aparelho B. E aí, o que eu sempre chamo atenção para você? Conjunto e interseção, o ideal é fazer de dentro para fora. E ele diz o seguinte, que tem 120 que utiliza tanto A quanto B. Perdão, ele utiliza o A e o B. Bom, vamos relembrar um pouquinho de nosso conjunto? Se eu falo que é A ou B, significa que o meu ponto ou está aqui ou está aqui. Agora, se eu falo A e B, aí ele tem que estar no meu conjunto interseção. Ok? E lembrando isso, e é claro, lembrando o jeito como escreve, né? Se é A ou B, né? Vou usar o meu Vzinho. Se é restritivo, eu coloco classe do restritivo, homem e mulher, tá bom? Ou é homem ou é mulher, tá bom? E tem o A e B, tá bom? Lembrando que isso aqui, ó, se parece bem coisinho, porque é fechado, e aqui lembra o do ou. Bom, bom, e lembrado isso, vamos seguir aqui na nossa questão. Na questão ainda vai dizendo que é o seguinte, ó, 220 utiliza o aparelho A. Olha só que aquilo que eu sempre falo, ele não restringiu somente ao aparelho A. Ele falou que 220 utiliza o aparelho A. Repare, se fosse para botar 220 aqui, ele falaria para mim na questão: 220 utiliza somente o aparelho A. E não foi isso que ele disse para mim. Então, nesse caso, eu tenho que pegar 220 e tirar os 120 que já estão aqui. Fica 100, né? 100 mais 120, 220. Então, ou seja, agora sim eu posso chegar à conclusão que somente 100 adolescentes utilizam o aparelho A. Perdão. 100 adolescentes utilizam somente o aparelho A. Ele não utiliza o B ou não deixa de usar qualquer outra coisa, já que a pergunta aqui, né, é aqueles que estão de fora do grupo. Então, eu te chamo a atenção para que você esteja atento à palavra restritiva quando se trata de conjuntos, tudo bem? E ele vai dizer mais que 380 utiliza o aparelho B. Ele não fala que utiliza somente o aparelho B. Então, desses 380 aqui, eu também tenho que tirar esses 120 aqui. Vou ficar com 260. Aqui, ó, 260. E agora sim, se eu somar 260 com 120, eu tenho os 380 que utilizam o aparelho B, mas apenas 260 utiliza somente o aparelho B. Bom, então, ou seja, somando esses três elementos aqui, ou seja, 260 mais 120 mais 100, eu chego à seguinte conclusão: 0, 8, 2 e 1, 3 com 1, 4. Dá 480. Esses três elementos aqui juntos, somados, eles dão 480. Mas a minha pesquisa, ela tem 800 adolescentes. Onde está o restante? O restante está aqui fora. É o pessoal que não utiliza qualquer um dos dois aparelhos. Então, qual é a minha resposta? É a diferença entre 800 e 480. Normalmente, a exercício, né? Outros exercícios anteriores, como a gente vinha fazendo, ele já dava a resposta aqui, né? Daqueles que não utilizavam nada. Agora não.
Ele quer saber justamente esse pessoal aqui. Vou somar 0 com 0. 0, 10 menos 8 dá 2, fica valendo 17. 7 menos 4 dá 3, ou seja, tenho 320 adolescentes aqui que não utilizam nem o A, nem o B, nem o A e o B ao mesmo tempo. Ele não utiliza nenhum dos dois. Então, eu fico com a minha resposta, letra B. Veja a próxima.